Oi pessoal, aqui é a Dani do Brazilianing, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse conteúdo. Nesse vídeo, nesse episódio, você vai descobrir de uma vez por todas como utilizar o feminino e o masculino do português. A gente sabe que esse assunto confunde muita gente. Tem palavras que a gente pensa que é feminina, que são femininas e na verdade são masculinas, vice-versa. Então essa é uma dúvida muito comum. Hoje eu vou te ensinar um macete. O que é um macete, Dani? Macete é uma palavra que a gente usa no Brasil que significa, tipo, o conjunto de regras, né? O conjunto de regras que você precisa saber para alguma coisa. Então, o macete do feminino e do masculino no português, tá? No português brasileiro, isso é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, de seguir o podcast e se você quer estudar português com a gente, tem links aqui na descrição sobre os nossos programas, tá? Se você tem dúvida se os programas do Brazilianing podem te ajudar, se você tem dúvida do seu nível ou qualquer outra coisa relacionada, você pode enviar uma mensagem para mim e a gente pode conversar pelo WhatsApp ou por chamada de vídeo, certo? Então, se você gostaria de ter o meu suporte para falar português, clica nos links que estão aqui embaixo. Vamos então descobrir como utilizar finalmente o feminino e o masculino no português brasileiro. Vamos lá então. No geral, o macete principal, né? No geral, a gente tem uma regra que serve para quase todos os casos. É aquela regra básica. Se uma palavra termina com o, é masculina. Se termina com a, é feminina. Essa regra tem exceções, claro, mas essa regra ela ajuda muito porque ela serve para muitas palavras, tá? Muitas, muitas, muitas. Eu diria mais de 90% das palavras. Então, é uma regra que tem exceções, claro, mas vale a pena você se dedicar a essa regra porque realmente ela vai te ajudar. Por exemplo, a palavra supermercado termina com o e é uma palavra masculina, o supermercado. Casa termina com a e é uma palavra feminina, a casa. Então, na maioria das vezes, isso vai funcionar. Na maior parte das palavras, isso vai funcionar, tá bom? Vou ler outros exemplos para você. A planta, o rio, o vinho, o menino, a menina, a garrafa, a folha. Então, palavras femininas terminam com a, palavras masculinas terminam com o. Isso serve para a maioria dos casos. Mas nem todas as palavras terminam com a ou com o, e temos também exceções. Então, eu vou te explicar essas outras regras que existem. Nós temos palavras em português, você deve já ter percebido, que terminam com agem. Por exemplo, a paisagem, a viagem, a garagem. Então, as palavras que terminam com agem são palavras femininas. Isso é muito útil, com certeza você não vai esquecer. A viagem para o Brasil. Dessa forma, você vai sempre lembrar dessa regra, tá? Dani, onde eu posso encontrar essas regras? Onde eu posso encontrar esses exemplos? Aqui no material que está na descrição. Então, clica nos links da descrição, faça o download do podcast, da transcrição desse podcast e você vai ter todos os exemplos, certo? Continuando. Outras palavras que também sempre são femininas. Eu tenho a impressão que a maioria das palavras do português são femininas. Eu tenho essa leve impressão. Outras palavras que são femininas são palavras que terminam com idade. Por exemplo, a igualdade, a identidade, a oportunidade. A idade, por exemplo, qual a sua idade, né? Então, palavras que terminam com idade são palavras que são femininas. Como você pode lembrar dessa regra? É só lembrar da palavra oportunidade. A oportunidade para falar português. Então, você vai se lembrar. Um outro exemplo, a cidade de São Paulo. Então, você consegue lembrar palavras que terminam com idade são femininas.
Outras palavras que terminam que são femininas, são as palavras que terminam com são. São. Por exemplo, a emoção, a sensação, a exceção, a nação brasileira, por exemplo. Então, as palavras que terminam com são palavras femininas. Por exemplo, a observação. Então, tem vários exemplos para você lembrar dessa regra. Bom, Dani, todas as palavras são femininas? Não, nós temos palavras que são masculinas também. E eu eu sempre observo, né, as principais dúvidas dos estudantes de português, e eu acredito que a maior dificuldade são com as palavras masculinas, são com as regras sobre as palavras masculinas. Então, vamos ver uma regra de palavras que são masculinas, e é uma regra que confunde as palavras que terminam com grama. Por que confunde? Porque termina com a letra A, grama. Por exemplo, o programa, masculina, uma palavra masculina, o programa de TV, certo? O cronograma. Dani, o que é cronograma? Cronograma é tipo schedule, né? Quando a gente tem, por exemplo, um cronograma de trabalho. Cronograma é uma palavra muito útil que você vai usar muito em português. O cronograma, por exemplo. Então, são palavras que terminam com A, mas são palavras que são masculinas, porque, na verdade, elas terminam com grama. Então, você precisa lembrar dessa regra, tá? O programa de TV. No Brazilianing, você tem um programa excelente para falar português. Continuando, mais uma regra de palavras que são masculinas são as palavras que terminam com A quando tem um acento. Então, não é simplesmente a letra A, é a letra A com acento. Por exemplo, o sofá. O sofá que você deita para assistir TV é masculino. O sofá. Uma outra coisa, um outro exemplo, o chá. Você gosta de chá ou de café? Eu gosto de café, mas tem gente que gosta de chá. O chá. Chá é uma palavra masculina também. Outro exemplo também são as palavras que são nomes. Por exemplo, Canadá. A gente fala o Canadá. Eu quero viajar para o Canadá. O Panamá. Então, são palavras que terminam com a letra A com acento. Essas palavras são masculinas. Um outro grupo de palavras que são masculinas são as palavras que terminam com ema ou com oma. Como assim, Dani? Vou dar exemplo. O idioma, termina com oma, o idioma. O idioma que eu adoro falar é o português brasileiro. Então, o idioma. Termina com a letra A, a gente pensa que é feminina, mas na verdade é masculina, porque termina com oma. Lembra dessa regra, tá? Um outro exemplo, o sintoma. O sintoma que você sente quando você está doente. E palavras que terminam com ema, o cinema, o sistema, o sistema. Então, são palavras que você pode lembrar dentro dessa regra. Bom, vimos, então, as principais regras sobre as palavras femininas e sobre as palavras masculinas. Dani, mas a gente tem exceção. E agora? Como eu posso aprender as exceções? Bom, exceções, o nome já diz, são exceções, então elas não se encaixam em regras. Se tivesse uma regra, não seria uma exceção. Então, a gente aprende as exceções em contato. Então, você precisa ter muito contato com o português e, aos poucos, você aprende essas exceções, se torna mais natural para você. Algumas exceções a gente usa muito, então é mais fácil para a gente aprender. Por exemplo, a palavra dia. O dia é uma palavra masculina, é uma exceção, não se encaixa em nenhuma dessas regras. Então, o dia. O dia está lindo hoje, o dia está bonito. Então, lembra que é uma exceção. É uma palavra que a gente usa muito, então com certeza você vai se lembrar. Um outro exemplo é a palavra planeta. O planeta Terra. Então, a gente está falando de uma exceção também. O planeta Terra, certo?
Um outro exemplo, quando eu falo mapa. O mapa, quando você vai dirigir, você precisa de um mapa. Na verdade, você precisa de um GPS e no GPS tem um mapa. Então, o mapa é uma palavra que não se encaixa em nenhuma regra, então é uma exceção. Tem outras exceções que eu vou deixar também no PDF, tá? Para você fazer o download. Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar sobre mais duas coisas, que são profissões em português e cores. Quando a gente fala as cores, se as cores são femininas ou masculinas, e quando a gente fala sobre as profissões, a gente tem que saber falar as profissões em português, principalmente quando você se apresenta, né? Então eu vou te dar algumas regrinhas sobre esses dois temas, cores e profissões, tá? Falando sobre cores primeiro. Algumas cores têm gênero, por exemplo, feminino e masculino. Quando eu falo a blusa vermelha, a blusa feminino, vermelha. O carro masculino, vermelho. A blusa vermelha, o carro vermelho. Então, vermelho, vermelha é uma cor que tem feminino e masculino, certo? Mas tem cores que não tem feminino ou masculino. Por exemplo, a blusa azul, eu estou com uma blusa azul. O carro azul, não tem diferença, não muda, é a mesma palavra. Também uma outra cor que não muda é a cor laranja, né? A blusa laranja, o carro laranja, enfim, é uma cor também que não muda. Então, essa questão das cores, presta atenção, vai ter cor que muda, vai ter cor que não muda, tá? Uma outra cor também que não muda é a cor verde. O carro verde, a casa verde, certo? E uma cor que muda é a cor amarelo e amarela. O sol está amarelo, a casa é amarela. Então, presta atenção, tem palavras de cores que mudam e tem cores que não. Como a gente consegue saber? Aprendendo pelo uso, né? Tornando esse uso mais natural. Eu coloquei no PDF para você dicas de cores que mudam e cores que não mudam, tá? Então faz o download para você consultar e não ter dúvidas. Falando agora sobre profissões, vamos falar um pouco sobre profissões. As profissões que elas têm uma terminação da palavra, né? Por exemplo, quando eu falo professor, a minha profissão, eu sou professora. Então, essa palavra professor termina com R, eu apenas coloco a letra A. Professor, professora. Cantor, cantora. Governador, governadora. Autor, autora. Certo? Instrutor, instrutora. Um outro grupo de profissões, né, são as profissões que terminam com ante ou com ente. Por exemplo, estudante, o estudante, a estudante. A palavra não muda. Um exemplo, por exemplo, com ente seria o assistente, a assistente. O presidente, a presidente. Bom, a gente sabe que algumas profissões podem mudar. Por exemplo, essa profissão presidente. É muito comum a gente ver cada vez mais as mulheres falando a presidenta. Dani, isso é certo, isso é errado? Bom, eu não quero entrar nesse assunto porque isso tem relação com o uso da língua. E as línguas são vivas, então o português está sempre se atualizando. Se os falantes de um idioma estão utilizando aquele termo passa a existir ao longo do tempo, tá? Então, essa questão dos idiomas, essa questão das profissões pode mudar, tá? Pode ter atualizações. Então, por isso é importante você se manter em contato com o português. É uma língua viva, é uma língua que estamos falando o tempo todo, então pode ter alterações, tá? Inclusive, se você quer ter contato com o português com frequência, para você não esquecer as regras, para você praticar e saber como os nativos realmente estão falando, estão se comunicando, muito importante você participar do clube de conversação. Clube de conversação, a gente está sempre falando, se atualizando e tornando todas essas regras naturais, porque você vai sempre utilizar
e, consequentemente, aprendê-las, certo? Então, se você quer participar do clube, tem os links aqui embaixo. Dani, eu não tenho certeza se o clube é para mim, eu tenho dúvidas, eu gostaria de saber o meu nível. Então, clica aqui nos links também para você falar comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, certo? Para finalizar esse vídeo, a última categoria de profissões são as profissões que terminam com ista. Por exemplo, o dentista, a dentista. O artista, a artista. O cientista, a cientista. O jornalista, a jornalista. Então, são profissões que terminam com ista e que vão ser femininas e masculinas ao mesmo tempo. A gente muda apenas o artigo. O, a. Uma jornalista. Um jornalista. Certo? Então, não se esquece de fazer o download para você acompanhar todos os exemplos e todas as regras, inclusive palavras e exemplos que eu não falei no vídeo, estão no PDF para você estudar. E eu te vejo no próximo conteúdo aqui do Brazilianing. Muito obrigada!